O autor adventista Arnaldo Cristiani, no seu livro Sutilezas do Erro, diz o seguinte sobre Ellen White: o espírito de profecia é aquele que, segundo as Escrituras, e a par com a guarda dos mandamentos de Deus, é característico da igreja remanescente. A igreja remanescente é a igreja fiel, daqueles dizem, a única igreja verdadeira. Esse dom consiste, primeiramente, em dar ao povo mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora Ellen White preenchem esse requisito, tanto no fundo quanto na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então, essa é a visão que eles têm dos escritos de White. Ainda na Revista Adventista de 1984, página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Agora notem. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, tem o mesmo grau e nível de inspiração que as Escrituras Sagradas têm. Mas o que é que a Bíblia ensina? A Bíblia nos diz que Deus nos falou através de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1. Tendo Deus outrora falado, de muitas vezes e de muitas formas, aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Cristo é o portador da última revelação de Deus. Não há novas revelações a partir disso aí. O que Cristo ensinou foi inspiradamente registrado pelos apóstolos e constitui o Novo Testamento, que para nós é a revelação final de Deus. Para nós, essa última revelação é na pessoa de Cristo, seguida das revelações dos apóstolos de Cristo, e, portanto, para nós não tem mais revelações. Essa é uma das características do cristianismo histórico. Sola Escritura. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Uma vez encerrada a Bíblia, uma vez que o livro de Apocalipse foi escrito, compilado e acrescentado ao cânon, não há novas revelações. Deus já disse tudo o que ele queria dizer. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus e que Deus queria que a gente soubesse está nas Escrituras Sagradas. Portanto, as revelações de Ellen White, as revelações de Allan Kardec, as revelações de Mohammed, fundador do islamismo, e essas revelações dos profetas atuais, no meio pentecostal, neopentecostal, para nós são ilusões, para não dizer outra coisa, porque nada há de se acrescentar à revelação de Deus em Cristo Jesus, que já foi registrada pelos apóstolos na Escritura. Bom, aqui nós temos mais um problema que é muito comum no meio evangélico entre os teólogos atuais e que eu, de fato, repito, eu não esperava essa abordagem do pastor Augusto Nicodemos, uma vez pelo cabedal teológico que ele tem. Eu já vi outros teólogos aí falarem sobre esta temática e apresentando a mesma coisa. Gente, a confusão ela é gritante em três aspectos aqui que nós observamos assim nitidamente nesta fala. O aspecto de inspiração, revelação e canonicidade. Nós precisamos entender o que é cada coisa. O que é inspiração, teopneustos, o que é revelação e o que é canonicidade. E aqui a confusão é clara. O pastor, ele leu os textos e como nós adventistas, ele primeiro leu o texto do Arnaldo Cristianini e depois ele leu o texto da Revista Adventista e que diz que não existem graus de inspiração. Ok. Logo, a conclusão foi equivocada do pastor, mas a conclusão que ele chegou foi se não existem níveis de inspiração, então Ellen White trouxe revelações que nós não precisamos, revelações adicionais ao texto sagrado. Peraí. Uma coisa é revelação, outra coisa é inspiração, graus de inspiração, e outra coisa é canonicidade, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, eu vou explicar. Já expliquei isso em um vídeo que eu respondi ao pastor Paulo Júnior e em outros vídeos, mas eu vou explicar novamente, porque eu espero que isso fique claro para as pessoas que me assistem, o mundo evangélico que me assista, entenda como que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. Vamos lá. Nós não acreditamos em graus de inspiração entre os profetas, sejam profetas canônicos ou sejam profetas não canônicos. E aqui eu já vou explicar o que é canonicidade. O que seria um profeta canônico? Seria um profeta que escreveu um livro, um trecho da palavra de Deus. Um profeta que é mencionado na Bíblia não é um profeta canônico, ele é um profeta que foi mencionado na palavra de Deus. Mas os seus registros, aquilo que ele falou e aquilo que ele provavelmente escreveu e que não estão aqui, não constituem um cânon sagrado. Por exemplo, há muito do que Elias falou que está registrado na palavra de Deus. Pergunto, todas as profecias e todos os aconselhamentos, todas as palavras do profeta Elias foram escritas aqui? Não. O profeta Elias escreveu um livro na Bíblia? Também não. A Bíblia menciona o profeta Elias, mas não tem um livro dele aqui. O profeta Elias é um profeta não canônico. Ele não escreveu um livro da Bíblia. Ele é um profeta que é citado na Bíblia. Quer ver um outro exemplo? O profeta Ágabo, no Novo Testamento. Ou as filhas de Filipe, profetisas. Elas escreveram o que da Bíblia? Nada. Tem algum livro delas aqui na Bíblia? Não. Para que uma profetisa? Para que essas profetisas se a Bíblia já estava praticamente toda escrita? Profeta Ido, profeta Gade, profeta Natã.
A Bíblia chega até a mencionar uns livros desses profetas. O profeta Ido, o profeta Gade, o profeta Natan. Esses homens, estes profetas do Antigo Testamento, eles falaram coisas, eles inclusive escreveram coisas que não estão aqui. A Bíblia menciona que eles escreveram, mas não está aqui, não constitui o cânon sagrado. Isso, eu estou falando sobre canonicidade. Em 2 Crônicas, vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 12 e o verso 15, só para que vocês entendam o que eu estou dizendo. 2 Crônicas, capítulo 12 e o verso 15 diz assim: Ora, os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, que também era um profeta, conforme a relação das genealogias, e houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. Quer dizer, nós temos um livro que foi escrito pelo profeta Semaías e um livro que foi escrito pelo profeta Ido. Cadê esses livros? Onde estão? Não estão aqui, não fazem parte do cânon sagrado. Agora eu pergunto, um profeta de Deus que escreveu aquilo que Deus mandou em livros, aqueles textos que eles escreveram foram inspirados, sim ou não? Claro que sim, um profeta inspirado por Deus vai escrever as palavras de Deus. Agora a pergunta, por que estes livros então não estão aqui, pastor? É simples, porque os livros que estão aqui são aqueles livros, são aquelas mensagens que Deus gostaria que fizesse parte do livro sagrado, que serviria como regra de fé, teria um aspecto normativo, não somente para as pessoas daquela época, mas de todas as épocas e de todos os povos. A Bíblia, ela não é um livro local, como alguns inclusive interpretam a Bíblia, foi escrita para um povo, para uma realidade e não tem nada para nós hoje. Não, justamente porque tem mensagens que são universais é que Deus preservou este livro. Então tem uma carta de Paulo aos Coríntios que não está aqui. E se fosse encontrada essa carta, achamos uma carta de Paulo, conferiu, realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu. Vamos acrescentar o cânon sagrado? Não, já está fechado. Mas foi Paulo que escreveu, não importa. Deus não queria que essa carta estivesse aqui. Por quê? Porque ela vai ter um aspecto regional, local, enfim, não é uma carta universal. Se eu encontrasse, e se nós encontrássemos uma carta de Paulo, eu acredito que eu leria com muito respeito. Eu olharia de, nossa, como Deus inspirou o apóstolo Paulo para trazer essa mensagem para aquele povo naquela época. Bem verdade que não tem aplicabilidade para nós hoje, mas olha que coisa interessante. E estas palavras escritas por Paulo que não estão aqui, são tão inspiradas como as que estão. Agora, qual é a diferença entre uma e outra? É que uma está no cânon e a outra não está no cânon. Então, aquela carta que está no cânon pertence à Bíblia. A carta que não está no cânon é tão inspirada, mas não pertence à Bíblia. Então, essa é a diferença entre canonicidade e inspiração. Então, quando Deus inspira o profeta, Deus não diz assim, profeta Semaías, você vai escrever um livro, mas o seu livro não vai fazer parte do cânon bíblico. Então, profeta, não vou te dar uma inspiração, não. Aliás, eu vou dar só um pouquinho, assim, só essa inspiraçãozinha aqui para você. Agora, deixa eu ver aqui, profeta Samuel. Não, Samuel vai escrever 2 livros. Samuel, a sua inspiração vai ser deste nível aqui. O profeta Ágabo, não, você não vai escrever nada. Alguém até vai mencionar você, mas você não vai escrever nada. Então, quando você estiver falando, pregando, dando as instruções, a sua inspiração vai ser desse tamanho. Agora, Paulo vai escrever várias cartas, boa parte do Novo Testamento. Então, a inspiração de Paulo gigantona assim, porque não. Quando Deus inspira, todos os profetas receberam a mesma inspiração. Um profeta ser inspirado por Deus não significa que o que ele falou, que o que ele escreveu tem que pertencer ao cânon. Então não podemos confundir inspiração com canonicidade. Pastor, para que então Deus vai dar inspiração para profetas que não foram escrever a Bíblia? Por que Deus, por exemplo, deu inspiração para Ellen White se tudo que era para estar escrito já está aqui? E aí a gente vai entrar já no aspecto da revelação. Mas por que Deus inspirou Ellen White? E o nível de inspiração é o mesmo? Então, já que é o mesmo, por que não está aqui? Por que não é um apêndice? Nós adventistas não acreditamos que Ellen White é um apêndice da Bíblia, um complemento da Bíblia, um acréscimo à Bíblia, enfim, um substituto da Bíblia. Não acreditamos em nada disso. Nós acreditamos que é no sola escritura. A doutrina adventista é clara quanto a isso. Nossa primeira doutrina é Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, sola escritura. Então, para que Ellen White? Eu vou ler um texto dela que fala sobre isso, mas eu vou dizer, nós acreditamos que Deus inspirou Ellen White pelo mesmo motivo que Deus inspirou profetas não canônicos durante toda a história. Por que Deus inspirou Semaías?
Por que Deus inspirou o profeta Ido? Por que Deus inspirou o profeta Agade? Mas eles não escreveram livros que estão aqui, olha. Mas eles falaram coisas? Sim. Aconselharam pessoas naquela época? Sim ou não? Sim. Aconselharam reis. E escreveram coisas que não estão aqui. Nós nunca saberemos, talvez na eternidade, mas nós não sabemos o que eles escreveram, o que eles falaram. Palavras que Deus mandou, vai lá e fala com fulano de tal. E profetas que provavelmente a Bíblia nem mencione, mas que existiram. Qual é a função destes profetas se já tem a Bíblia? Simples. A função de todo profeta não canônico é fazer com que as pessoas se voltem para a palavra de Deus, se voltem para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz, sem profecia o povo se corrompe. É necessário que Deus sempre tenha um profeta para transmitir as suas mensagens. Então, ao longo da história foi assim. Por que Deus trouxe as filhas de Filipe lá no Novo Testamento, se praticamente a Bíblia toda já estava escrita? Por que um profeta Ágabo? Para quê? Se praticamente a Bíblia toda já estava escrita. Ora, para que as pessoas se voltassem para a Bíblia, para que as pessoas se voltassem para o texto sagrado. Agora, os profetas não canônicos, eles trazem revelações adicionais, diferentes, complementares à palavra de Deus? Não. E é aí que houve mais uma confusão. Eu falei de 3 aspectos: canonicidade, inspiração e revelação. Então, para Ellen White foram reveladas coisas novas que não estavam na Bíblia. E agora os adventistas têm crenças que são baseadas nela e não têm apoio bíblico. Eu quero desafiar qualquer evangélico a pegar o livro Nisto Cremos. Os adventistas do 7º dia têm 6 doutrinas. 6 doutrinas e 28 crenças. Está no livro Nisto Cremos, pode pegar lá, você vai ver. As 6 doutrinas adventistas, que são desdobradas em 28 crenças. Pegue todas elas, todas, e mostre uma que é baseada em Ellen White. Só uma. Todas as nossas doutrinas são extraídas da palavra de Deus. Pastor, então para que Ellen White? Eu vou ler Ellen White dizendo para quê. Os testemunhos, isto é, os escritos da própria Ellen White, não estão destinados a comunicar nova luz. Então, os livros de Ellen White não constituem uma nova revelação, novas doutrinas, ou a Bíblia ficou faltando essa parte. Então, traz Ellen White para escrever algumas coisas a mais aí que está faltando. Não. Os textos dela não estão destinados a comunicar uma nova luz. Vamos continuar. E sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Então, nós não temos novas revelações. As revelações já foram dadas. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. Está ficando claro que não são novas revelações, que não tem novas doutrinas, que não tem... Não, ela apenas trabalha para que as pessoas voltem-se para o texto sagrado, se voltem para a palavra de Deus, que busquem aquilo que já foi revelado, já está lá. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Então, queridos, eu acho que melhor do que eu falar como nós entendemos o ministério profético de Ellen White é a própria Ellen White dizer qual é a função dela. Ela mesma disse, para que serve Ellen White? Para que serve um profeta não canônico? Não está na Bíblia. Não tem trechos dela aqui na palavra de Deus. E nem é um apêndice, nem é uma continuidade, nem nada disso. Então, mas para quê? Qual é a necessidade? Pelo mesmo motivo dos profetas não canônicos ao longo da história da Bíblia. Tinha os profetas que eram canônicos e tinha os profetas não canônicos. O nível de inspiração era o mesmo. Deus inspirou Isaías para escrever, Deus inspirou Paulo para escrever, Deus inspirou quando Paulo escreveu textos que estariam aqui na Bíblia e textos que não estariam, recebeu a mesma inspiração. Deus inspirou Semaías e Ido e as filhas de Filipe e Ágabo e vários profetas que não escreveram nenhum livro na Bíblia. Todos eles receberam inspiração, mas não para trazer verdades adicionais, doutrinas novas. Com o fechamento do cânon, doutrina nenhuma nova deve ser acrescentada. Revelações novas nós não temos. Nós temos orientações. As orientações para que se volte para a palavra de Deus. E isso é o papel de um profeta não canônico, no caso, a senhora White. E a relação que os adventistas do 7º dia têm com Ellen White é essa. Nós não colocamos Ellen White, em hipótese alguma,
no nível das pessoas que foram mencionadas pelo pastor Augusto, né? Nós não entendemos que Ellen White esteja em pé de igualdade com Allan Kardec, Mohammed, enfim, o Maomé, não é? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Ellen White foi uma pessoa usada por Deus para trazer instruções ao povo para que se voltem para a palavra de Deus.